É uma das cidades mais antigas de Israel, com achados arqueológicos desde os dias do livro de Gênesis, cidade onde se assentaram os filhos de Israel nos dias de Juízes. Com evidências arqueológicas dos dias dos reis, dias de instabilidade política e social, dias da separação entre os reinos de Israel e de Judá e da imigração do culto de Deus fora da cidade de Jerusalém. No fim do norte de Israel, não longe do Monte Hermon, numa região onde água pura e clara brota de fontes na terra sem parar, se encontra uma reserva natural cheia de vida diversa. Aqui sim que não falta água. Mas se seguimos caminhando na trilha, entre riachos e floresta, chegaremos na cidade antiga de Dan. Olha bem a altura da muralha que foi preservada. E lembra, este é só uma parte da muralha original que foi bem mais alta. Chegando às portas da cidade, se encontra uma esplanada com chão feito de pedras. No meio da esplanada se encontra uma construção quadrada, identificada como um altar de sacrifício que foi colocado fora da entrada da cidade. Este achado explica um fenômeno mencionado no fim do livro de Reis, em capítulo 23, quando o rei Josias extermina a idolatria em Israel. Um altar de sacrifício frente da porta da cidade. Dentro da porta acharam algo que parecia um banco, tipo uma poltrona adornada de pedra. Quem será que usava essa cadeira de honra? Quem será que sentava na porta da cidade? O que você vê aqui é uma poltrona, uma cadeira, um banco que está na porta da cidade de Dan. As portas da cidade, muitas vezes na Bíblia, estão mencionados como um lugar onde os ancianos, os idosos do povo estão sentando, ou às vezes o próprio rei, o governador da cidade, está sentado para julgar o povo. Porque as portas são o ponto de conexão entre a cidade e os agricultores campesinos que moram para lá. A maioria do povo morava fora da cidade. Tinha uma quantidade pequena de gente que mora dentro da cidade e o encontro entre o comércio, a agricultura e o povo que vivia na cidade onde rolava a grana, onde estava o governo, é um ponto de comércio e também de administração. Se você tem problema com seu vizinho, você vai chegar na cidade. Onde você vai ser julgado? No Palácio do Rei? Não. Na porta da cidade, você vai achar aquele que está para lhe julgar. A porta é um lugar muito, muito importante. Por isso você vê essa construção, que são parte da muralha da cidade de Dan, uma das cidades mais antigas que você pode achar em Israel. Vamos seguir. Continuando na construção da porta, se vê o que parece quartos na muralha. Aqueles serviram em dias de guerra ao exército e em dias de paz ao comércio. Agora aceleremos o ritmo. Os arqueólogos não acharam aqui muitas coisas perto da muralha, mas, andando 200 metros para dentro da cidade, chegaremos no centro. Devido à distância que este lugar está do centro do país, por quase 3.000 anos foram preservadas as ruínas
do centro espiritual da cidade de Dan. Um dos templos mais antigos do mundo da arqueologia, o Templo de Jeroboão, um de 2 templos, onde Jeroboão colocou os seus bezerros de ouro. Este templo foi construído por Jeroboão aproximadamente em ano 930 a.C., depois que ele rebelou em contra de Roboão e separou o reino de Israel do reino de Judá. Jeroboão construiu este templo como réplica do altar que tinha no templo de Salomão, igual às medidas do tabernáculo, para fornecer aos filhos das 10 tribos um lugar para adorar a Deus e fazer os sacrifícios, sem ter que ir a Jerusalém. Jeroboão queria evitar que o povo peregrine para Jerusalém para fazer os sacrifícios, porque temia que assim o povo voltará a apoiar a dinastia de Davi. Ao oeste do altar, acharam a sala dos sacerdotes. Lá acharam mechatot. Mechatot é um instrumento que se usa para sacrificar incenso. Esse tipo de achado foi achado pela primeira vez em Israel, aqui em Tel Dan. O Templo de Jeroboão em Tel Dan. Evidências de pedra da história bíblica. Como vou começar a falar sobre a cidade antiga de Dan? Vamos começar com esse, que aqui estou sentado em cima das escadas do altar que construiu Jeroboão quando ele dividiu o reino entre Judá e Israel. Fiz 2 bezerros de ouro, um colocou em Betel e outro colocou aqui em Dan. E aqui estava o altar. Vamos ir atrás. Essa é uma das cidades mais antigas de Israel. Na Bíblia, a cidade de Dan está mencionada no livro de Gênesis 14:14, quando Abrão ouve que seu irmão Ló está preso, está cautivado. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Que tinha na época de Abrão aqui? Pois tinha uma cidade Canaanita. Uma das evidências arqueológicas mais antigas de Israel é um arco que vem antes do tempo de Abrão. O arco mais antigo que foi achado em Israel, provavelmente no mundo inteiro, todo feito de tijolos de barro, de data 1800 anos antes de Cristo. A próxima vez que a cidade de Dan está mencionada no seu nome original, Laish. Agora, se você lê o livro de Juízes, em que parte tinha que viver cada tribo, você vê que o tribo de Dan tinha que viver onde? Gente, em Tel Aviv. Neste mapa, você pode ver o território diferente de cada tribo de Israel. O território de Dan tem que ficar ao lado oeste, bem perto da praia, no centro do país. Olha onde está Tel Dan, bem no norte, uma distância que não é um erro comum. O território dele estava ocupado com filisteus. Agora, os filisteus, eram os primeiros que sabiam forjar ferro. Eram muito guerreiros. Os filhos de Israel não sabiam forjar ferro. Então, mandaram espias. Os 5 homens partiram e chegaram a Lais, onde viram que o povo vivia em segurança como os sidonitas, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Gente, os espias chegam aqui e veem um povo que vive aqui despreocupado e tranquilo. O que significa? Não está muralhado, não tem exército, não se preocupa com sua segurança. Porém, quando os espias voltam a Tzorá e Estaol, eles dizem para o povo: achamos um bom lugar, bora! A próxima vez que a gente vê o nome Dan
É já muitos anos depois. Depois que Salomão morre, quando o filho de Salomão, Roboão, recebe o reino, ele tem uma rebelião de Israel contra dele. Jeroboão chama o povo para se dividir de Judá. Roboão fica só com o tribo de Judá. Então, o resto dos tribos de Israel ficam com Jeroboão e ele está pensando que ele tem problema. Salomão construiu um templo em Jerusalém. Se cada vez que tem festivo, 3 vezes ao ano, o povo vai subir para Jerusalém e vai ouvir os sacerdotes de Judá pregando lá, vai chegar a Jerusalém para sacrificar, não só que está perdendo toda a grana desse movimento, ele vai perder o povo. O coração, ele está pensando, o coração dele vai tornar em contra de mim e eles vão voltar de seu dono anterior, Roboão. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e diz ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, o Israel, que tiraram vocês do Egito. Durante o reino de Israel, tudo tinha 2 templos em Israel, além do templo de Jerusalém. Um em Betel e um em Dan. Gente, as medidas em covados são idênticas, como no templo. As medidas do altar é pela lei judaica. Esse era um templo israelita. Quando Jeroboão apresenta esses bezerros, o círculo de ouro, ele declara, aqui está seu Deus Israel, aquele que te tirou do Egito. Assim que está ainda, a referência ainda é Javé, ainda é o mesmo Deus de Israel. A ideia aqui é separar o culto do tribo de Judá. E o culto nos altares era culto de Javé. Só que não era o culto em Jerusalém. Mas é importante saber, os altares não eram só altares idólatras. Eram um substituto cultural para o povo de Israel poder cultuar a Deus de Israel sem ter que ir em Jerusalém, porque tinha uma desunião entre o tribo de Judá e o resto dos tribos de Israel. 2.900 anos atrás foi construído aqui um altar para Deus. Esse lugar foi construído como um substituto para o povo de Israel para poder adorar a Deus fora de Jerusalém. 900 anos depois foi destruído o templo, segundo templo de Israel em Jerusalém. E o povo judeu aprendeu como cultuar e adorar a Deus sem ter um templo. Naquela época também a palavra de Deus saiu e se espalhou para o mundo inteiro, para todo mundo poder adorar a Deus sem ter um templo em Jerusalém. Espero que vocês lá no Brasil não estão faltando nem lugar, nem motivação para adorar e amar a Deus. Até que vocês podem voltar aqui, eu lhe mando essas imagens da terra de Israel, dos lugares que foram marcadas pelas pegadas da Bíblia, com muito amor. Obrigado por me assistir.